YouTube às vezes recomenda uns vídeos que você fica... Meu Deus! Esse eu não vídeo, sei se vocês estão ligados a aí. gente começou a assistir. Aí eu falei, Kel, eu quero assistir com o pessoal, eu quero mostrar pro pessoal, porque esse vídeo, cara, segurou a gente, tá tão interessante. Não, a gente assistiu 3 minutinhos, né? Tipo, 3 dois. minutos, eu acho que vocês vão gostar e é tipo... Absurdo, velho. Tipo assim, Temos a que gente tá desinformar, acompanhando né? as notícias, né? Caraca, foi ponte, foi os Não, carambal. primeiro ficou eu e o Kel. Ah, você viu a parada do drone? Ah, o drone. Mas ficou assim, mas o que aconteceu Eu vi que direito, né? Destruiu ponte, muito. os caramba. Mas temos um Parece vídeo. ser uma grande vitória pra Ucrânia, né? Vamos evitar falar a palavra lá. Como a Ucrânia infiltrou os caminhões cheios de drone dentro da Rússia. Tipo, cara, Caraca, isso foi véi. muito louco, mano. A arte da... Deu War Art, né? Então É. vamos lá. Do canal Agenda militar. Agenda Militar, espero que esteja tudo ok nós fazendo react. Se não tiver, só mandar um Só e-mailzão, avisar. tá ligado? Ou então avisar aí nos Comentários, comentários, tira. sinal de fumaça, do jeito que for. Dia 1º de junho de 2025, Muito sirenes bravo, de velho. emergência soaram em 5 bases aéreas russas, espalhadas por milhares de quilômetros. Pum, Do ao mesmo nada. tempo. Os estratégicos de Putin estavam em chamas. Drones kamikaze ucranianos surgiram repentinamente do céu e começaram os ataques. Como? 5 importantes Como? bases aéreas Parece um nada no espalhadas céu. pelo imenso território russo foram devastadas pelo ataque ucraniano, da Sibéria ao Ártico. Mas Muito havia um doido, problema. velho. Nenhum drone ou míssil havia sido visto ou detectado atravessando a fronteira russa. Não havia nenhum sinal de invasão aérea detectada. Eu não vi Nenhum radar casualidade, russo tá ligado? havia Por isso que eu detectado achei- nenhum Foi alvo muito aéreo planejado. entrando em território russo, Foi nem só alertas em do sistema Pantsir ou edifícios e- S-400. No entanto, os aviões estavam explodindo. Em minutos, mais de 40 importantes aeronaves Olha foram isso aí. destruídas ou severamente danificadas. Caraca, véi. A espinha dorsal Foi da papo de aviação bilhões, estratégica velho, de russa, prejuízo. Muito construída ao prejuízo. longo de décadas, estava virando fumaça desmoraliza, diante dos né? olhos do Kremlin. Quando o Ministério da Defesa da Tipo, de Rússia onde tentou tá entender vindo? o que diabos estava acontecendo, uma resposta surgiu. Os drones foram lançados de dentro do próprio território russo. Eles não vieram pelo ar, vieram do asfalto. Caminhões civis cheios de drones kamikaze estavam estacionados há semanas ou até meses ao lado das bases russas, Caramba. invisíveis aos olhos da segurança russa. Quando a hora do Escondidos à ataque plena chegou, vista. uma tampa se abriu e os drones foram liberados de forma automática Não sei se sem são nenhum mais reais, mas tá ucraniano por parecendo. perto. Né? Eles estavam lá o tempo todo, esperando. Os ucranianos conseguiram Deve fazer com que ser, os véi. caminhões Eles já estavam não lá levantassem dentro. nenhuma suspeita. E esse foi o maior trunfo da operação. O mundo assistia perplexo ao que logo seria revelado. Uma das mais ousadas e bem-sucedidas operações de inteligência do século Caramba. XXI. O cavalo de Troia moderno. A gente parou Como a aí. Ucrânia Disparou arquitetou bem aí no cavalo de todo Troia esse moderno. plano. Como eles conseguiram entrar em território russo. E aí o pessoal fala, nossa, Zé, vocês falam demais durante o vídeo, não sei o que. Mano, a gente tava assistindo e é mais ou menos isso. E aí eu pausei aqui pra poder ver direito essa A imagem, imagem. porque, pô, é um... Ficou muito incrível, velho. Tá lindo isso aqui, né? Tipo, a cara é um caminhão, O caminhão mano. Tipo, e saem dos absurdo. dronezinhos de Muito da dentro. hora, pô. É. Muito da hora, velho. Mas como a Ucrânia arquitetou todo esse plano? Como eles conseguiram entrar em território russo com caminhões abarrotados, com explosivos, sem serem detectados? E a pergunta que mais me intrigou: como a Ucrânia conseguiu estacionar seus caminhões tão perto das bases russas? Bem, meus amigos, é o que vamos te mostrar hoje. Você quer saber? Eu quero. Sejam bem-vindos ao Agenda Militar. A Operação Teia de Aranha. O plano secreto para derrubar a Força Aérea Estratégica Russa. 18 meses de silêncio. A Operação Teia de Aranha começou a ser Um ano e planejada meio. em segredo Aguardando, absoluto véi. em 2023, no coração do SBU, Nossa. Serviço de Segurança da Ucrânia, com o apoio da Mas não inteligência fizeram militar. isso com o negócio objetivo dos BIP, velho, também? Mas esse daí já foi ataque dos... De um outro, mas... Terror. Sim, mas você vê, é umas paradas que é infiltrada Foi. muito antes. Foi. Aí que saiu explodindo todos os bips, né? Foi, Mas véi. esse teve casualidade, os caramba, mas foi meio esquisito isso aí. incapacitar Bem a Força esquisito. Aérea Estratégica Russa, composta por bombardeiros capazes de lançar mísseis de cruzeiro e armas nucleares de longo alcance. Ou seja,
são armas muito poderosas. Que eu lembro que esse negócio do essenciais bip, até no primeiro momento, todo mundo achou, caramba, meus dispositivos eletrônicos podem explodir. Sim. Aí eu na hora falei, velho, não tem como, isso aí deve ter sido alguma coisa plantada antes. Né? E aí depois revelaram que realmente Descobriram. dentro tinha explosivos. para a defesa e o poder Deixa eu botar, de perdão. lançar mísseis de cruzeiro e armas nucleares de longo alcance. Ou seja, são armas muito poderosas, essenciais para a defesa e o poder militar russo, e também têm sido usados para ataques contra alvos civis na Ucrânia. Isso aí As que bases é. onde esses bombardeios são armazenados ficam longe da linha de frente na Ucrânia, em bases no interior da Nossa. Rússia, como na Sibéria e no 6 Ártico. mil Locais quilômetros chamados de de Belaia, distância. Olênia, Diadilevo, Ivanovo, entre outros. Por isso, essas bases são muito bem protegidas, Como os caminhões praticamente chegaram lá? consideradas intocáveis, Quem levou? já que estão Corajoso, longe do viu? campo de batalha. Pensem levou bem, é corajoso. como a Ucrânia poderia atacar essas bases e os seus bombardeiros se elas estão tão longe, protegidas e dentro do território inimigo? Invadir diretamente seria Possível. muito arriscado e Não dá, praticamente impossível. Possível. A Ucrânia precisava de algo inovador, um jeito inteligente de chegar até esses alvos sem ser detectada, até que seja tarde demais para a Rússia. A primeira ideia que a Ucrânia considerou foi lançar ataques massivos, utilizando drones a partir de seu próprio território. No entanto, essa vai ser abatido abordagem antes, pô. apresentava problemas significativos. E com A que defesa bateria é essa aérea também? Vai russa, chegar a 6 mil robusta quilômetros. e experiente, tinha Né? capacidade para detectar e interceptar a maioria desses ataques antes que os drones alcançassem os Se bem alvos. que não, né? Mas Sim. o drone não vai andar 6 mil quilômetros, né? Deve ser uma distância menor, você pode dar uma volta ali e tal. Ah, mas Mesmo ainda assim é uma difícil. distância- A Ucrânia já havia realizado ataques ataque ia ser mais bem-sucedidos próximo com ali na drones em fronteira. território russo, mas dessa vez os alvos estavam muito dentro do território russo, o alcance limitado dos drones e sua resistência eram obstáculos para garantir danos expressivos nas bases distantes. Então, essa ideia foi descartada. A segunda ideia que circulou nos corredores da inteligência ucraniana foi o envio de grupos de comando altamente treinados para se infiltrarem e realizar ataques diretos dentro da Rússia, Também com não vai dar explosões e certo. Vai perder sabotagens seu- nos sua elite. hangares e Deve ter sido aeronaves. isso. Embora a eficácia do plano fosse alta, os riscos também eram altíssimos. Entrar seria fácil, difícil seria sair com vida. A infiltração em território russo, vasto e fortemente controlado, colocava em xeque a sobrevivência dessas equipes ucranianas. Capturas e represálias severas seriam quase inevitáveis, além da dificuldade de coordenar uma operação tão delicada em múltiplos pontos simultaneamente. Esse dilema não é novidade na história da espionagem e da guerra. Durante a tentativa americana de eliminar Fidel Castro, as forças dos Estados Unidos descobriram que matar o líder cubano poderia até ser factível, mas garantir a sobrevivência da equipe envolvida era outra Era outra história. história. O risco de ser capturado ou morrer antes de escapar era enorme. Ataques cibernéticos também foram considerados como uma ferramenta importante para essa ofensiva. A guerra digital poderia comprometer sistemas de defesa, causar caos e abrir brechas para operações físicas. Contudo, por mais avançados que fossem, esses ataques não teriam o poder de destruir fisicamente vai fazer aviões alguma coisa. estrategicamente valiosos Vai ou derrubar o provocar avião, quase um- incêndios em hangares. A necessidade de um golpe tangível que paralisasse a capacidade aérea russa e mandasse um recado para Putin demandava um componente físico que só poderia ser entregue por armas reais. Ainda se cogitou o uso de mísseis de cruzeiro em larga escala, mas essa alternativa vinha com suas próprias limitações. Mísseis custosos que poderiam ser Eu ia falar interceptados... de custo isso. Imagina quem forneceu esse tanto de drone, porque é fornecido. Os caras Ah, produziram ó, o na bagulho. guerra sempre tem alguém Sempre que tá tem alguém lucrando muito. muito. Foi 3 velho, mil dólares muito. cada drone. Foi? Aham, 3 mil dólares? aham. Alguém É até tá barato lucrando para muito. pensar, né? Sim. Pelo poder destrutivo de um drone desse, 3 mil dólares não é tanto. Mas eu não sei se é só o drone, é a bomba. Tem gente É, ganhando muito muita dinheiro. gente ganhando muito dinheiro, velho. ou desviados e um estoque limitado faziam desse método pouco sustentável Deve para um falar ataque sobre o custo repetido aí. e distribuído em várias bases. Além disso, a detecção prévia poderia gerar respostas rápidas e eficazes, Pois é. comprometendo os objetivos da missão. De uma coisa, a Ucrânia sabia: o ataque deveria ser feito com drone.
Diante da frustração ucraniana em não conseguir alcançar os alvos russos, a inteligência militar ucraniana se uniu com as unidades de guerra não convencionais e especialistas em drones para buscar uma nova estratégia. E se a Ucrânia conseguisse silenciosamente posicionar suas armas dentro da Rússia, próximo aos Como alvos, e conseguiram controlar isso? o ataque de dentro da Ucrânia? Foi aí que surgiu o plano Sem de ninguém. infiltrar caminhões com drones dentro da Rússia, meses antes do ataque. A ideia foi inspirada tanto no clássico Cavalo de Troia, quanto em operações secretas da Guerra Fria, ações silenciosas, equipamentos camuflados e, o mais importante, apoio de colaboradores locais. Sim, meus Ô, amigos, louco! a Ucrânia contou com algum grau de Russos, colaboração né? de cidadãos russos. Eu imaginei Embora isso os detalhes também. ainda sejam mantidos em sigilo, fontes ligadas à inteligência sugerem que a complexidade da operação dificilmente seria possível sem com apoio ucraniano. local dos próprios russos. O Cavalo de Troia. Não, tem muito russo contra o que a Rússia tá fazendo. Um dos tá ligado? elementos Muito. mais engenhosos da operação foi o uso de caminhões disfarçados, como armadilhas móveis. De fora, eram apenas veículos comuns de carga, muitos com placas russas, aparência desgastada e aparência rotineira. Mas, por dentro, escondiam Isso aí um deve ser foto sistema real, mano. ofensivo Eu acho que minuciosamente planejado. Alguns desses caminhões foram obtidos diretamente em território russo, comprados ou adquiridos por meios não revelados, provavelmente com a ajuda de intermediários locais. Os famosos Tem que laranjas, fugir. ou empresas de meu fachada. filho. Outros devem ter foram fugido. infiltrados pelas fronteiras mais porosas, com países vizinhos, como Cazaquistão ou Geórgia, pontos onde o controle russo é menos rígido, especialmente em áreas de menor vigilância. Mas como a Ucrânia conseguiu abastecer os caminhões dentro da Rússia com drones kamikaze? Isso ainda não foi confirmado, mas uma das possibilidades mais prováveis é que os drones foram enviados desmontados, em partes, de maneira clandestina. Pode Peças crer. pequenas e inofensivas como motores, hélices, Mano. placas eletrônicas e baterias podem passar facilmente por Pode fronteiras em crer, carros comuns véi. ou caminhões civis. Esses componentes foram sendo enviados parte por parte em longas etapas Cara, ao longo de paciência. vários meses Formiguinha. para evitar chamar essa atenção. Outra possibilidade é que a Ucrânia pode ter organizado uma rede de montagem clandestina dentro da Rússia. Muitos drones FPV ucranianos usam componentes civis ou comerciais comprados livremente pela internet, como controladores de voo e câmeras FPV. Pequenos grupos de colaboradores russos poderiam ter montado os drones dentro da própria Rússia, usando instruções enviadas pela inteligência ucraniana. E enquanto estávamos editando esse vídeo, veio a confirmação. É real, mané! Caraca, isso aqui é real, velho. Meu Deus, velho. Isso aqui é foto do galpão, tá ligado? Aham. Que loucura! Aquecedores aqui do lado. Não é isso? Heater? Aham, Acho que é sim. aquecedor. Número de telefone. Caramba! A agência de inteligência da Rússia confirmou que os drones FPV ucranianos, usados nos ataques em larga escala em diversas bases aéreas, foram montados em um armazém alugado em Chelyabinsk, Rússia. Depois que as peças chegavam, os técnicos especializados, possivelmente infiltrados ou russos pró-Ucrânia, montaram os Caraca, drones tem que já fugir dentro dos muito, caminhões véi. e os preparava para o ataque. Para garantir que o ataque ocorresse com confiabilidade e discrição... Rapaz, eu vou te falar, a Europa ainda tá perto. Esses malucos tem que fugir pra América, Oceania, Você tá tá doido? ligado? Não dá pra ficar nem na Europa, não, mano. Dá não. A Ucrânia Uai, tinha precisava um de russo que foi caminhões preso aqui em Brasília esses dias. Não, Um espião. Eu vi. Não dá, eles estão em todos os lugares. É, esse bicho é bravo, mano. ocorresse com confiabilidade e discrição, a Ucrânia precisava de caminhões abastecidos dentro da própria Rússia. Mesmo que alguns caminhões vinham de fora da Rússia, a Ucrânia precisa garantir alguns caminhões dentro da Rússia sem precisar cruzar a fronteira. Se todos os caminhões viessem de fora, haveria um risco considerável de interceptação nas fronteiras. O alerta seria ligado e a vistoria seria mais rígida. Essa só foi viram a quando genialidade da aconteceu, velho. estratégia. Criar uma segunda opção, uma rede interna invisível. A Ucrânia não apostou tudo em um único tipo de operação. Como os caminhões eram equipados para esconder os drones? Os caminhões utilizados foram especialmente modificados para esconder os drones kamikaze de forma eficiente e discreta. No interior dos veículos
foram criados compartimentos ocultos, cobertos por tampas de madeira automáticas no teto que podiam ser abertas remotamente. No teto. Esses compartimentos permitiam... Aberto No remotamente, teto. pode crer? Aberto Caraca! remotamente. E tipo assim, não é o tipo de coisa que você tá procurando. Você pode passar o cachorro aí, tá ligado? Pode. E aí, tá ligado? Tipo, não dá, pô. Intancável isso aqui, velho. no teto E não precisa que de muito podiam ser espaço, abertas né? remotamente. Não, filho. palmo Esses assim, compartimentos permitiam armazenar os drones, mantendo-os invisíveis e inacessíveis a inspeções comuns. A estrutura interna era reforçada para suportar o peso dos drones e evitar qualquer ruído ou movimento que pudesse denunciar sua presença. Além disso, os caminhões tinham materiais isolantes para abafar sons dos equipamentos eletrônicos. Para permitir o lançamento rápido dos drones, as tampas Por isso dos tá em compartimentos cima. eram acionadas à distância, minimizando a exposição dos operadores e reduzindo os riscos no momento do ataque. Também havia sistemas para recarregar as baterias dos drones, garantindo que estivessem sempre prontos para uso Nossa. imediato. Por fora, os caminhões mantinham uma aparência comum, com Ó o pintura caminhão, essa padrão foto e documentação compatível com veículos civis russos, o que ajudava a evitar qualquer suspeita. Os caminhões permaneceram por meses dentro da Rússia, parados por meses em locais diferentes. Alguns relatos indicam períodos que variaram entre semanas até vários meses. Durante esse tempo, eles ficavam em locais estratégicos, como galpões abandonados, zonas industriais, estacionamentos comuns ou até áreas rurais pouco monitoradas. Essa longa permanência ajudava a abaixar as suspeitas e camuflar a presença dos veículos, fazendo com que parecessem comuns e inofensivos, sem Escondidos levantar suspeitas à das plena forças vista, de tá segurança ligado? russas. E se eles fossem vistoriados, nada seria encontrado. Pra passar Essa cachorro aí, paciência velho. foi essencial para garantir que os drones estivessem posicionados e prontos para a ação no momento exato do ataque. A liberação dos drones. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно. Na madrugada do dia 1º de junho de 2025, os comandos foram dados. À distância, operadores ucranianos ativaram os compartimentos secretos dos caminhões. As tampas se abriram e os drones decolaram como um enxame sincronizado, pequeno e mortais. Eles voaram poucos quilômetros até Olha as as bases imagens. aéreas e Será? atingiram Eu tô os achando que bombardeiros velho. diretamente nas pistas e nos pátios. Cada drone sabia exatamente o que atacar. Vídeos captados por câmeras térmicas e por satélite mostraram explosões múltiplas, quase simultâneas. Este é o modelo de drone que a Ucrânia usou no ataque. Cada um custa $430 e cada bombardeiro russo destruído custa, em média, $100 milhões. Não é nem 3 mil dólares, não. Nossa! X. Porra, mas assim, deve ter dado um custo total, porque você vê que tem a É. bateria, que ela é remota Estrutura também. pra esconder Tipo assim, pessoas. deve ter sido o quê? Um dia antes começou a carregar os drones pra eles ir, sei lá como é que isso funciona, mano. Bicho. Que loucura, velho. $400 uma bomba que destrói um avião de 100 milhões, velho. 1 ano e 3 meses, Que 1 ano e isso, tanto cara? esperando, velho, aguardando, Que vendo seu isso, país ser velho? atacado e eles lá aguardando friamente, velho. Nossa, velho. Cada Essa- bombardeiro russo destruído custa, em média, $100 milhões, dependendo se já estava ou não armado com mísseis. O governo russo, em choque, evitou confirmar os danos imediatamente. Esse bicho não dormiu, Mas não. imagens de satélite comerciais e relatos da inteligência ocidental foram divulgados. As imagens divulgadas mostram pelo menos 40 aeronaves militares em 4 bases aéreas localizadas em regiões distantes da Rússia, incluindo Murmansk, Irkutsk, Ivanovo e Ryazan. Entre as aeronaves destruídas estavam bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22M3, além de um avião de comando A-50. Em termos militares, a Rússia perdeu 34% da força russa de bombardeiros, e o prejuízo dos danos causados por essa ofensiva ultrapassou os $7 bilhões. Falei que era pra Considerando a destruição 7 bilhões de dólares, Bilhões. 40 bilhões de reais aí jogando por baixo. Caraca. Caraca, mané.
E por mais, tem esse dinheiro, Fora- velho. Vai construir esse avião rápido quando? Não constrói. Perdeu Ainda mais a Rússia que um não terço tá... do poder de bombardeio. Um terço é muita coisa, pô. Não tá com É muita amizade com coisa, ninguém velho. aí dos países. Fora o vexame, né, mano? Fora o de vexame que você aeronaves falou. de alto valor estratégico e a capacidade de projeção de poder da Rússia. Ao amanhecer, imagens circularam em redes sociais russas, mostrando colunas de fumaça saindo das bases. Meu Deus, velho. Ai, que horror morar num lugar assim. Mas não teve casualidade. Essa, Não, tipo assim, é, não é a tem, cereja do Explosões topo, tá e ligado? voos rasantes durante a madrugada. E para fechar a operação com chave de ouro, os caminhões usados pela Ucrânia na operação secreta explodiram de forma automática, Com certeza. apagando qualquer rastro do funcionamento Vou nem interno voltar. da Tinha um monte de operação. gente. Não, mas Esses não- caminhões não. não eram simples transportadores. Não achei que Eles machucou continham ninguém, não. sistemas avançados de lançamento automatizado, compartimentos camuflados e tecnologia de comunicação criptografada. Se fossem deixados intactos, poderiam cair nas mãos da inteligência russa, revelando detalhes críticos da engenharia certeza. por trás da missão e comprometendo futuras ações semelhantes. Porque Ao você não destruir sabe. Como é que Você não foi? sabe se tem mais lá dentro já. Você não Bicho. sabe. Nossa, Você não pior. sabe, pô. Tu não Caraca. sabe. Tu garante? Eu não garanto. Olha o triplex na Tu cabeça. garante? Oxi. Tu garante? Não, Eu velho. não garanto, Eu fia. colocaria vários outros. Mas aí que tá, você não sabe. Você não Pois sabe. é. Você não vai saber. Você vai ter que parar todo o caminhão e fazer uma... E aí, se for diferente? Se não for caminhão, for van? Tiver umas Nossa, 20 van lá dentro agora, você não sabe, pô. os veículos, os ucranianos dificultaram enormemente a investigação dos russos. Quando os militares chegaram aos locais dos lançamentos, encontraram apenas carcaças queimadas. Já era. Sem Descobri pistas nada. evidentes de onde os drones tinham partido ou como haviam sido lançados. Mas se perguntar Isso pro atrasou. Zelensky, talvez ele te conte, pô. Ah, Pergunta tenta lá pra ele, pô. E agora eu vi que o Zelensky falou que esse é o ultimato de tratado de paz. Ou seja, se nós, Mas, ó, assim, se tu não já- quiser agora, nem eu vou querer depois. É meio Mas isso. o doido já falou em usar umas É, arminhas Aquelas assim, núcleos, né? aquelas. Aqueles núcleos, Tem núcleo? núcleos, é. Dou a compreensão do ataque e semeou confusão nos serviços de segurança. A autodestruição foi feita de forma remota, por sinais enviados à distância pelos operadores ucranianos É, tinha um após o maluco ali, né? lançamento dos últimos drones. Mas acho que não Em pegou, não. alguns Foi pra casos, cima a os explosão. caminhões foram É. incendiados. Em outros, explosivos previamente instalados detonaram o veículo de forma controlada. Há indícios Ixi, ele também de entrou. que, em certas unidades, o último drone lançado teve como missão final colidir com o próprio caminhão, destruindo o sistema de lançamento e eliminando qualquer evidência restante. Essa Esse parte é da operação civil mostra filmando. o nível de É. sofisticação do plano. Não bastava atacar com sucesso, era Não falaram da essencial ponte que apagar as quebraram, pegadas. que também E nesse explodiram. ponto, a Ucrânia demonstrou uma habilidade rara de combinar engenharia, tática e inteligência numa operação digna dos livros de espionagem. Incrível. Não, O isso aí ataque é com própria história, caminhões pô. disfarçados Isso daí, Isso foi é uma sério das própria mesmo. ações história, mais sim. ousadas e inteligentes da Ucrânia desde o início da guerra. Em vez de depender de mísseis ou drones lançados de longe, que muitas vezes são interceptados, a Ucrânia colocou os drones já dentro da Rússia, escondidos em caminhões civis. Isso permitiu que os ataques fossem vê precisos, bizarro, né? A gente estudou inesperados história. e praticamente Lendo o livro, né? Imaginando Não, que é, agora eu a vi. galera, meus filhos vão estudar história vendo o que realmente aconteceu, né? É, porque isso aí entrou pra história daqui a 20 anos. Isso tá aí sendo vai falado. estar nos livros de história. Com vão certeza, ser pô, com um certeza. arquivo, que não vai ser mais livro, Com velho. certeza. Como é que tem que estar lá? Com certeza. impossíveis de rastrear. A destruição automática dos caminhões... Laura e eu após o tivemos enciclopédias nas nossas casas. Enciclopédia, porque era a fonte de você saber se algo era certo ou errado, tá ligado? Eles não precisam saber disso. É verdade, é verdade. ataque impediu que a Rússia descobrisse como Eu tudo tinha que ir foi pra feito, biblioteca, aumentando gente. a confusão e dificultando a resposta. Foi um golpe direto na segurança do território russo, mostrando que nem mesmo suas bases aéreas estão protegidas. Mais do que um ataque físico, foi uma vitória psicológica. E aí, A Ucrânia falando conseguiu nisso. atingir o inimigo dentro de casa, usando criatividade, disfarce e planejamento de alto nível. É um marco na guerra moderna
e um claro sinal de que inteligência e surpresa podem ser mais poderosas E que paciência, força bruta. porque foi Esse muita ataque foi um paciência. golpe direto no orgulho e na imagem de segurança que Vladimir Putin tenta manter. A Rússia sempre se apresentou como uma fortaleza impenetrável, com defesas poderosas e controle total sobre seu território. Ver drones ucranianos destruindo aeronaves dentro de bases militares no coração da Rússia, lançados de caminhões camuflados, quebra essa narrativa. Para Putin, isso representa uma crise de credibilidade, tanto internamente quanto diante de aliados e rivais. Se a Ucrânia consegue infiltrar drones escondidos dentro de caminhões civis e lançar ataques sem ser detectada, o que mais pode estar sendo preparado? Isso gera medo, já está desconfiança preparado. e pressão sobre os serviços de segurança russos. Isso fica que doido já mesmo só enfrentam fazendo uma ideia. desgaste com a duração da guerra. Né? Vocês acham que essa operação calou a boca do vice-presidente dos Estados Unidos, DJ Vance, que disse que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga? Se essa operação realmente contou com a ajuda de russos infiltrados, o que isso diz sobre o controle interno de Putin? Você acredita que veremos mais ataques desse tipo no futuro? Ou agora a Rússia vai fechar todas as brechas? Deixe sua opinião nos Fechar a comentários fronteira, abaixo. E se Vamos fechar a fronteira, é discutir. isso que eu tô falando. Se Você não você sabe que gostou tá lá desse dentro vídeo, já, pô. peço que clique no E agora botão de imagina, gostei. se a Rússia direciona, se a Ucrânia direciona isso para um ataque civil, tá ligado? Doido. Ia ser terrível, assim, né? Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. A Rússia não vai ficar calada, eu Não. acredito. A Rússia não vai aceitar agora fazer um acordo de paz, nunca. Não vai. De jeito nenhum.